Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é Vitor, sou médico cardiologista formado pela USP de Ribeirão e a gente vai começar agora a responder algumas questões de prova que envolveram exames de imagem, né? Mais do que resolver a questão, eu vou interpretar um pouquinho mais do que é necessário para responder a questão, para a gente aproveitar a imagem da questão e tirar tudo que a gente consegue dela, beleza? Então vamos lá. Bom, essa é uma prova da USP de Ribeirão aqui, né, desse último ano, de 2021, que falava o seguinte: paciente de 35 anos, previamente rígido, apresenta quadro súbito de cefaleia intensa e explosiva durante um jogo de futebol com os amigos, sendo imediatamente levado ao pronto-socorro. Está sonolento, mas responde ao ser questionado. Refere ter a dor de cabeça mais forte de sua vida e que está enxergando dobrado. Ao exame apresenta pressão arterial de 19 por 120, está sonolento e apresenta oftalmoparesia e midríase do olho esquerdo. Tomografia sem contraste é mostrada na figura. Qual a conduta imediata mais adequada? Bom, então a gente olhando aqui para a tomografia. Bom, então é uma tomografia de crânio, lembrando, sem contraste, num corte axial. A gente vê aqui os dois globos oculares. Essas áreas mais pretinhas aqui são as células etimoidais, né, os seios etimoidais, as células anteriores, as células posteriores. Esse mais branco é a calota craniana, o parênquima cerebral. Esse mais pretinho aqui são as pernas temporais, os cornos a gente chama, né, os cornos temporais dos ventrículos laterais. Aqui esse Mickeyzinho, não sei se vocês lembram lá da época da neuroanatomia, é o mesencéfalo, né? Faz parte do tronco cerebral. E a gente vê essa imagem espontaneamente hiperdensa, lembrando, é uma tomografia sem contraste. Isso não é realce. Espontaneamente hiperdenso, a gente pensa na hora, tem que pensar na hora em sangue, certo? Então a gente vê um sangue aqui na cisterna interpeduncular. Os pedúnculos cerebrais vão sair dessa orelhinha do Mickey, certo? Então, estamos frente a um caso aqui de HSA clássico, certo? Só lembrando, a principal causa de HSA não é ruptura neurismática, é trauma. A principal causa não traumática de HSA, aí sim é ruptura neurismática, certo? Nesse caso, o paciente estava jogando bola, sentiu uma dor, a dor mais forte da sua vida, pela história não teve trauma. A gente tem que pensar que a provável causa dessa HSA pode ser sim uma ruptura neurismática, certo? Outra coisa que está na história clínica lá, que a gente vai tentar entender, né, o porquê que está acontecendo, é aquela oftalmoparesia e midríase do olho esquerdo, certo? Então, lembrando, os nervos, vários dos nervos cranianos, eles saem do tronco cerebral, inclusive o terceiro par, que é o óculo motor, certo? Que ele está por aqui. O sangue, ele é irritativo, então ele dentro do vaso, ok, não causa problema nenhum, mas ele fora, ele irrita, ele pode dar vasoespasmo, daí que vem a classificação de Fischer, que ela prediz o risco de vasoespasmo das HSAs, certo? Que não entra no âmbito agora dessa questão. Certinho? Então vamos ver as questões. Dexa endovenosa. Diminui ali o edema inflamatório, né? Eu acredito que não é o caso da nossa questão aqui, certo? Quando a gente vai pensar no volume intracraniano, a gente pensa o que está dentro do crânio, né? O encéfalo, o líquor e os vasos. Agora a gente tem um outro componente ali que é um sangue que está ocupando o lugar do líquor ali. Não é um edema do parênquima encefálico. Então por isso que Dexa a gente tira aí da nossa alternativa. Manitol é um diurético osmótico, vai tirar a água do meio intracelular. Bom, então acredito que não seja aí o manitol, talvez não seja a melhor alternativa para a gente, certo? Angiografia. Vamos pular essa agora, que afinal ela é a resposta, e vamos para a última. Punção diagnóstica do líquido céfalo-raquidiano.
Eu não acredito que tenha dúvida no diagnóstico, certo? A gente já sabe que isso é uma HSA, o quadro está típico, o achado de imagem está típico, a gente não tem essa dúvida. Então, não acredito que seja essa uma boa alternativa. Então, fica para a gente a angiografia cerebral, mas o porquê dela, né? Como eu falei para vocês, a principal causa de HSA não traumática é a ruptura neurismática, mais de 80% dos casos. Então, mesmo o paciente sendo um paciente relativamente jovem, né, pode ser uma ruptura neurismática, sim. Então, a angiografia cerebral ela viria para a gente fazer o diagnóstico desse aneurisma, né, e eventualmente aí, o pessoal da radiologia intervencionista até tratar. Ele pode ser tratado por via endovascular com embolização. Certinho? Então a gente marca C e acerta a questão. Vamos para a próxima.